nationem sapientiae letificatus. Sermões, por Santo Antônio. A tradução é do Frei Ari Pintarelli, editora Vozes, e você está no canal Le Conde. Caros ouvintes, caso gostem do que aqui será lido, já sabem, por favor, adquiram o livro. E, por favor, coloquem em mim vossas orações. Que Deus os abençoe, vos guie e vos guarde, meus caros. Muito obrigada pela presença. Quarto domingo do Advento. Temas do sermão. Evangelho do quarto domingo do Advento, a palavra do Senhor foi dirigida a João. O Evangelho se divide em duas partes. Primeiramente, sermão aos pregadores ou aos prelados da igreja. Sobe a um alto monte. Parte primeira. Ide, velozes mensageiros. Nesta citação são descritos os 7 vícios. A vida do pregador ou do prelado e a paixão de Cristo. Voz do que clama no deserto. Sermão aos penitentes no início do jejum. No primeiro tempo foi consolada a terra de Zabulon. Sermão aos religiosos, aos sacerdotes e aos prelados. A vereda da justiça e, vós, sacerdotes do Senhor, e ainda, naquele dia chamarei o meu servo Eliacim. E parte segunda, sermão sobre a humildade. Todo o vale será enchido, o tríplice estado dos bons. Come este ano aquilo que nasce espontaneamente, o castigo dos soberbos, nos infernos será precipitada a tua soberba, e a encarnação do Verbo e seus frutos. Oh, se tu despedaçasses os céus! Exórdio aos pregadores ou aos prelados da igreja. Naquele tempo, a palavra do Senhor foi dirigida a João, filho de Zacarias, no deserto. Diz Isaías: sobe a um alto monte, tu que anuncias a boa nova a Sião. Levanta com força a tua voz, tu que anuncias a boa nova a Jerusalém. Vejamos o significado moral do monte de Sião e de Jerusalém. O monte, assim chamado porque é imóvel, mons motum non habens, é figura da coerente vida do justo de que fala Isaías. Será como o homem que se esconde do vento e se protege da tempestade. Será como arroios de águas em tempos de sede e como a sombra de uma alta rocha numa terra deserta. Como se dissesse, o justo, seguro em meio às tribulações, será como aquele que, fugindo do vento e do turbilhão, se esconde em lugar seguro, e como aquele que no deserto encontra fontes limpidíssimas, como aquele que se protege do ardor do sol sob uma alta rocha. O justo se esconde do vento da sugestão diabólica, e se protege do turbilhão da prosperidade mundana, e é irrigado por riachos de água, isto é, da graça, contra a sede dos desejos carnais, e evita o ardor do sol, isto é, das perseguições do mundo, protegendo-se à sombra da alta rocha, que é Cristo, que o protege na tribulação. Portanto, a vida do justo é representada no monte. Ao contrário, diz Isaías, o seu coração, do rei Acás, e o coração do seu povo se agitou, como se agitam as árvores das selvas com o ímpeto do vento. E isso é o que diz Jó. Um monte destrói-se caindo, e um rochedo muda de lugar. As águas escavam as pedras, e a terra, pouco a pouco, se consome com os aluviões. Veja a história de Jó no sermão do 14º domingo depois de Pentecostes, parte 3ª. Portanto, tu que evangelizas Sião, sobe a um alto monte, que não se destrói ao cair. Diz Gregório
que se dedica ao celeste ofício da pregação, abandonado já ao desejo das obras terrenas, parece estar acima de tudo. E tanto mais facilmente arrasta os fiéis a se tornarem melhores, quanto mais fala do alto com o exemplo da sua vida. Penetra mais facilmente no coração dos ouvintes a voz que é acreditada pela vida daquele que fala, porque aquilo que ele ordena com a palavra ajuda a pô-lo em prática, demonstrando-o com o exemplo. Levanta a tua voz com força, tu que evangelizas Jerusalém. Sião, que era a parte mais baixa da cidade, representa os seculares. Jerusalém, que era a parte alta, representa os religiosos. Quando evangelizas Sião, sobes a um alto monte, a fim de que ela suba contigo de baixo para o alto. De fato, lê-se no segundo livro dos Reis, Davi ia subindo a encosta das oliveiras, subia chorando e caminhava com a cabeça coberta e os pés descalços, enquanto todo o povo que estava com ele tinha a cabeça coberta e subia chorando. Davi representa o pregador que, subindo a encosta das oliveiras, isto é, tendendo para a vida perfeita, iluminada e enriquecida pelo óleo da misericórdia divina, deve realizar 3 atos: chorar, cobrir a cabeça e caminhar com os pés descalços. Chorar com Axa, filha de Calebe, para obter a fonte superior e aquela inferior. Cobrir a cabeça, e na cabeça estão compreendidos todos os sentidos. Caminhar com os pés descalços da vaidade do mundo, isto é, descalçar os afetos da mente de toda a pele morta da propriedade e da própria vontade. Se o pregador subir assim, todo o povo subirá devotamente atrás dele, com a cabeça coberta contra a vaidade do mundo e chorando os seus pecados. Mas não se lê que o povo caminhasse com os pés descalços como Davi, porque aos seculares é lícito ter propriedades. Igualmente, quando evangelizas Jerusalém, isto é, os religiosos, levanta a tua voz com força, para que sejam fortemente encorajados e exultem para percorrer o caminho, e para conquistar a coroa incorruptível. Diz Jó do cavalo, isto é, do justo, quando ouve a trombeta, isto é, a pregação que ressoa com força, clama, Eia! Só salta com brio, corre ao encontro dos armados, despreza o medo, não cede à espada. Subira a um alto monte e havia elevado com força sua voz o maior pregador, o bem-aventurado João Batista. Dele e de sua pregação, disse no Evangelho de hoje, a palavra do Senhor foi dirigida a João. Neste Evangelho são recordadas 2 coisas, a sublimidade da pregação e o vale da humildade. A primeira quando diz a palavra do Senhor, a segunda quando diz todo o vale. No introito da missa canta-se, lembra-te de nós, Senhor. Lê-se depois o trecho da primeira carta do bem-aventurado Paulo aos Coríntios. Todos nos considerem como ministros de Cristo, etc. Dividiremos o trecho em 2 partes e encontraremos sua concordância com as 2 partes da passagem evangélica. A primeira, todos nos considerem como ministros. A segunda, não queirais, pois, julgar antes do tempo. Primeiro, sublimidade da pregação. A palavra do Senhor foi dirigida a João, filho de Zacarias, no deserto. João é figura do prelado, ou também do pregador da Santa Igreja, que deve ser filho de Zacarias, nome que se interpreta a memória do Senhor, para ter sempre em sua mente, como uma espécie de memorial, a paixão do Jesus Cristo. Diz Isaías, o teu nome e a tua memória são o desejo de nossa alma. A minha alma te deseja de noite, e despertarei de manhã para te buscar com o meu espírito e com o meu coração. Devemos desejá-lo na noite da adversidade e dirigir-nos a ele na manhã da prosperidade, e ter sempre na mente o memorial da sua paixão. Lê-se no Êxodo, e isto será como um sinal na tua mão, e como um memorial diante dos teus olhos. E no Deuteronômio, estas palavras, isto é, a encarnação e a paixão, estão fixas no teu coração, e tu as ensinarás a teus filhos, e as meditarás sentado em tua casa, e andando pelo caminho, e estando no leito, e ao levantar-se. E as atarás à tua mão como um sinal, e elas estarão como um frontal diante dos teus olhos, e as escreverás sobre o limiar e sobre as portas de tua casa.
Se o prelado ou o pregador for filho de Zacarias, dizendo com o profeta, lembrei-me de Deus e senti-me cheio de gozo, na amargura de sua paixão, de maneira a dizer com a esposa do Cântico dos Cânticos, o meu amado é para mim como um ramalhete de mirra colocado no meu peito, então será dirigida para ele a palavra do Senhor, palavra de vida e de paz, palavra de graça e de verdade, palavra que Isaías, filho de Amós, viu sobre Judá e Jerusalém, isto é, sobre a alma fiel e que vive em paz consigo mesma. Ó palavra que não verbera, mas inebria o coração, ó palavra doce que reconforta o pecador, ó palavra de feliz esperança, ó palavra água fresca para a alma sedenta, agradável mensageiro que traz boas notícias da pátria distante. Aqui existe o sopro de uma branda vibração. O sopro de uma branda vibração, isto é, a inspiração de Deus onipotente, da qual Jó diz, certamente no homem existe o espírito, e a inspiração da virtude do onipotente dá a inteligência. Oh, quão feliz e verdadeiramente digno de ser chamado João, dom de Deus, é aquele ao qual é dirigida essa palavra. Peço-te, Senhor, seja dirigida a teu servo a tua palavra, e segundo a tua palavra, ele vai em paz. Lâmpada para os meus passos é tua palavra. Ouvimos a quem foi dirigida a palavra, mas em que lugar foi dirigida? No deserto. Onde estiver o deserto, ali está a palavra. Mas é o deserto do qual fala o Salmo, numa terra deserta, intransitável e sem água. Veja o sermão do 3º domingo da Quaresma, parte 4ª, sobre o Evangelho, quando o espírito imundo sai de um homem. E ele percorreu toda a região do Jordão. Aquele a quem foi dirigida a divina inspiração, sem dúvida percorre a região do Jordão, nome que se interpreta a humilde descida e que simboliza a compaixão pelo próximo. O prelado ou pregador deve descer e se colocar ao nível do próximo, para poder erguer aquele que jaz por terra. E com isso concorda Isaías, quando traz as palavras que o Senhor dirige aos pregadores. Ide, mensageiros velozes, a uma nação dividida e despedaçada, a um povo terrível, o mais terrível de todos, e a uma nação que está esperando e que é calcada aos pés, cuja terra é cortada pelos rios. Nessa expressão são assinalados os 7 vícios pelos quais o gênero humano é levado à ruína. Os mensageiros, isto é, prelados e pregadores, ide velozes, porque a demora provoca o perigo. E por isso o Senhor disse aos apóstolos, a ninguém saudeis pelo caminho, para que o curso da vossa pregação não encontre impedimentos. E no 4º livro dos Reis, Eliseu diz a Giese, se encontrares alguém, não o saúdes. Se alguém te saudar, não lhe respondas. Ide, pois, velozes a uma nação que vive como pagã dividida, desenraizada da humildade por causa do espírito de soberba, da qual diz Jó, como a uma árvore arrancada tirou-me a esperança. A uma nação despedaçada pela inveja, que dilacera o coração, de que fala o profeta Naum. Ai de ti, cidade sanguinária, toda cheia de mentira e distorções. Ide, a um povo terrível pela ira, da qual fala Jó. O meu inimigo olhou-me com olhos terríveis. A um povo que espera a recompensa da vanglória. Já receberam sua recompensa. E Jeremias estava sentado nos caminhos, esperando os passageiros, como um ladrão em lugar solitário. A um povo calcado aos pés pela avareza, donde Isaías será calcado aos pés e oprimido como a lama nas praças. E Abacuque, ai daquele que acumula aquilo que não é seu, até quando amontoará contra si o denso lodo? A um povo cuja terra foi cortada pelos rios, isto é, cuja inteligência foi arruinada pela gula e pela luxúria. E disso fala Ezequiel, eis que venho contra ti, dragão enorme, que te deitas no meio dos teus rios e dizes, o rio é meu. Desta citação aparece claro quanto seja necessária a pregação, da qual diz precisamente o Evangelho. João andava pregando um batismo de penitência, conversão para o perdão dos pecados. O mesmo diz também Isaías.
Lavai-vos e sede limpos. E mais adiante, se os vossos pecados forem como o escarlate, eles se tornarão brancos como a neve, e se forem rubros como o carmesim, ficarão brancos como a branca lã. Sobre esse assunto, veja o primeiro sermão do segundo domingo da Quaresma sobre o Evangelho Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, etc. Segunda parte. O Senhor diz ainda por boca de Isaías: Eu apaguei as tuas iniquidades como uma nuvem e teus pecados como uma névoa. Volta a mim, fazendo penitência, porque eu te resgatei com o meu sangue. E ainda, consolai-vos, povo meu, diz o vosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém e dizei-lhe que os seus males terminaram, que está perdoada a sua iniquidade, e que ela recebeu da mão do Senhor o dobro por todos os seus pecados. Comenta a glosa: o motivo da consolação é a remissão dos pecados. O motivo da remissão é o fato de ter recebido duplo castigo. Deve-se notar que os nossos pecados non solvuntur, não são pagos, expiados, se não tivermos recebido os castigos da mão de Deus. E não é a mesma coisa solvi peccata, absolver pecados, e peccata remiti, remir pecados. A quem são remitidos, perdoados, não é necessária expiação. Realmente é dito: são-te perdoados os teus pecados. Porém, quando solvuntur, isto é, quando são pagos, isso acontece porque foram expiados e apagados por meio dos castigos infligidos por Deus. Como está escrito no livro das palavras do profeta Isaías: voz do que clama no deserto. Dê atenção a estas três palavras: voz do que clama e no deserto. Qual é a voz? Quem é que clama e o que é o deserto? A voz é o pregador. Aquele que clama é Cristo e o deserto é a sua cruz. A voz é ar e o pregador deve ser aéreo, isto é, celeste, para que seu relacionamento seja no céu. Lê-se no Êxodo que, sob os pés do Senhor, havia como que uma obra de pedra de safira, semelhante ao céu quando está sereno. A safira tem a cor do ar. A obra da pedra de safira é a vida do pregador santo que, com a humildade da sua mente, está prostrado aos pés da encarnação do Senhor e está como que suspenso no ar na contemplação da celeste bem-aventurança. Diz Isaías: quem são estes que voam como nuvens e como pombas para os seus pombais? Os pregadores santos são comparados às nuvens, porque são leves, isto é, são livres das coisas terrenas, fazem chover palavras, fazem trovejar ameaças, iluminam com os exemplos e voam ao céu com as asas das virtudes. E simples como as pombas estão as janelas e guardam os 5 sentidos do seu corpo a fim de que a morte não entre na casa da sua consciência. Ó Senhor, se eu ouvisse tal voz, clamaria com Adão, ouvi a tua voz e tive medo. Tal voz não é de homem, mas semelhante à voz de Deus Altíssimo. Ressoe, pois, a tua voz aos meus ouvidos. A tua voz é doce. A essa voz os meus lábios tremeram, a voz do teu trovão na tempestade. Mas ai de mim, eu não ouço a voz, mas um sussurro e um murmúrio. E por isso diz Isaías: falarás da terra, do chão ouvir-se-á a tua voz, será como de uma pitonisa a tua voz saindo da terra, e do pó murmurarás os teus discursos. Veja o sermão do segundo domingo depois de Pentecostes, segunda parte. Um homem preparou uma grande ceia. Esse sussurro não é de Cristo que clama. Ele nos disse coisas celestes e não coisas terrenas. E como diz Isaías, clamou como um leão. Mas onde? No deserto. O deserto foi sua cruz, na qual foi abandonado, desnudado e coroado de espinhos. Ali clamou, donde a palavra do profeta Amós:
Moabe morrerá com grande estrondo, ao som da trombeta. Moabe é o diabo, que pereceu ao som da trombeta, isto é, ao som da pregação do Senhor e ao som de sua voz, quando sobre a cruz clamou: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Diz ainda Isaías: Eis que o dominador, o Senhor dos exércitos, quebrará o vaso da terra no meio do terror, os de estatura agigantada serão cortados, e os grandes serão abatidos, e as selvas dos vales serão derrubadas pelo ferro, e o Líbano cairá com os seus altos cedros. O vaso é a humanidade de Cristo, formado da terra virgem e quebrado na paixão, e isso incutindo terror aos demônios que, altos de estatura, foram como que cortados por seu poder, e os grandes, isto é, os soberbos judeus, foram humilhados, isto é, rejeitados, como vingança pela paixão de Cristo. E as selvas dos vales, isto é, a Jerusalém terrestre, assim chamada pela multidão da sua população, foi devastada com o ferro por Tito e Vespasiano. E o Líbano, isto é, o templo, caiu junto com os altos cedros, isto é, com seus sacerdotes. Preparai o caminho do Senhor, diz Isaías. No tempo primeiro, a terra de Zabulon e de Neftali foi levemente aliviada, e no último tempo será agravada a costa do mar. Este é o trido do qual Moisés diz: Nós faremos viagem de 3 dias no deserto para sacrificarmos ao Senhor nosso Deus. No primeiro tempo, isto é, no momento da infusão da graça, que o pecador preparou no início, a terra, isto é, a sua mente, é aliviada do peso do pecado por meio da contrição. E então é terra de Zabulon, primeiro dia, que significa habitação da força. De fato, a graça corrobora com a força da constância àquele no qual a graça habita. Donde Isaías, ele é o que dá força ao fatigado e o que multiplica a fortaleza e o vigor daqueles que não são fortes. É aliviada, também na confissão, quando declara o pecado e as suas circunstâncias, e então é terra de Neftali, que significa expansão. A mente do pecador expande-se na confissão, como disse o Senhor a Jacó: dilatar-se-á para o ocidente, para o oriente, para o setentrião e para o meridião. Observa que, na confissão, o sacerdote deve exigir 4 promessas do pecador: de condoer-se e fazer penitência pelos pecados cometidos e pelos pecados de omissão, de estar disposto a executar a penitência que ele lhe impuser, de ter o firme propósito de não mais cometer pecados mortais no futuro, de estar pronto a reparar o mal feito ao próximo, perdoá-lo e amá-lo. E somente se estiver disposto a fazer e manter essas 4 promessas, pode impor-lhe a penitência e absolvê-lo. Caso contrário, não. Portanto, quando expressa a sua dor e se arrepende, o pecador dilata-se para o oriente, porque é iluminado pelo sol da justiça. Quando está disposto a obedecer à vontade e à voz do sacerdote, então dilata-se para o ocidente. Cai, latim, occidit. Ocidente, occidit, cai de si mesmo, da sua soberba, quando se sujeita a outro. Quando tem o firme propósito de não recair, então dilata-se para o setentrião ou aquilão, no qual é simbolizada a tentação do diabo. Dilata-se para o aquilão aquele que combate contra o diabo, que tenta assaltá-lo. O inimigo que combate valentemente faz que também tu combatas valorosamente. Ovídio. Então, quando o pecador promete amar o próximo, então dilata-se para o meridião, no qual é simbolizado o ardor da caridade. Se o pecador fizer esses 2 dias de caminho, estará em condição de fazer também o terceiro, indicado nas palavras: no último tempo será agravada, isto é, profundamente contristada, a costa do mar. A costa do mar é a execução da penitência, que é verdadeiramente amarga. Amarga será a bebida para quem a bebe. Portanto, com a contrição e com a confissão, a alma sente-se como que elevada, mas ao fazer a penitência da carne, é submetida a grave sofrimento. Diz Gregório: é necessário que a carne, depois de cair na culpa gozando, retorne ao perdão sofrendo. Diz Gregório: é necessário que a carne, depois de cair na culpa gozando,
retorne ao perdão sofrendo. Esse é o caminho pelo qual o Senhor chega à alma, e feliz aquele que o prepara dessa maneira. O meu coração, ó Deus, está pronto. Está pronto o meu coração. Endireitai as veredas do nosso Deus. Diz Isaías, a senda do justo é direita. Direito é o atalho pelo qual o justo anda. A vereda em latim se chama semita, como se dissesse meio caminho. Latim, semis iter. Uma vereda é qualquer religião, isto é, qualquer ordem religiosa que, de certo modo, delimitou-se e se restringiu com os votos de pobreza, de castidade e de obediência. Daí, diz Isaías, tão estreito é o leito que um dos dois há de cair, e o cobertor é tão curto que não pode cobrir os dois. O leito é sempre a religião, que, se é muito estreita, severa, como a vereda, pode acolher somente o esposo da castidade e o espírito da obediência, e expelirá o adúltero e o fornicador e o vício da desobediência. E o cobertor muito curto da pobreza não tem condições de cobrir duas pessoas, isto é, aquele que quer possuir e o pobre de espírito. Que concórdia pode haver entre Cristo e Belial? Que entendimento entre o pobre e o que possui, que é como Belial em meio aos filhos de Deus? Ó religiosos, endireitai, pois, as veredas do nosso Deus. Com esta primeira parte do Evangelho concorda a primeira parte da Epístola. Todos nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. E Isaías, vós, porém, sois chamados sacerdotes do Senhor, ministros do nosso Deus. Ministros e despenseiros são os prelados e os pregadores que ministram a palavra de Deus e pregam o batismo de penitência para a remissão dos pecados. Deles diz sempre Isaías, como são belos, isto é, limpos do pó do pecado, sobre os montes, isto é, com as virtudes, os pés do mensageiro que anuncia a paz, isto é, a reconciliação entre o pecador e Deus, que anuncia o bem, isto é, a infusão da graça, que prega a salvação, isto é, a vida eterna, e que diz, ó Sião, ó alma, reinará em ti o teu Deus, e não o pecado. Ora, o que se exige dos despenseiros é que lhes sejam fiéis. Sobre o administrador fiel, diz o Senhor por boca de Isaías, naquele dia chamarei o meu servo Eliassim, filho de Elcias, vesti-lo-ei com a tua túnica, cingi-lo-ei com o teu cinto, porém na sua mão o teu poder, e será como um pai para os habitantes de Jerusalém e para a casa de Judá. Eliassim interpreta-se ressurreição de Deus, e é figura do fiel administrador da igreja, por meio do qual Deus ressuscita o pecador para a penitência. Ele é filho de Elcias, isto é, da justiça. Revestido da túnica da misericórdia e sustentado pelo cinto da continência, é como um pai para todos os fiéis da igreja. Onde pode-se encontrar hoje um administrador tão fiel? Ai de mim! Ó cidade, outrora fiel e cheia de retidão, como pudeste transformar-te em meretriz? A justiça morava nela, agora, porém, está cheia de assassinos. A tua prata converteu-se em escória, o teu vinho misturou-se com água. Os teus príncipes são fiéis companheiros de ladrões, e todos eles amam as dádivas, andam atrás das recompensas. Não fazem justiça ao órfão, e a causa da viúva não tem acesso a eles. A prata, quer dizer a eloquência dos prelados e dos pregadores, mudou-se na escória da vanglória. O vinho da pregação misturou-se com a água da adulação e do lucro temporal. As outras palavras não têm necessidade de explicação, afinal, são muito claras aos olhos de todos. Irmãos caríssimos, roguemos ao Senhor Jesus Cristo que dirija para nós a palavra por Ele mesmo inspirada, que nos purifique com o batismo de penitência,
por meio do qual nos tornamos capazes de preparar-lhe o caminho e endireitar suas veredas. Nolo conceda ele próprio, que é bendito nos séculos dos séculos. Amém. E segundo, o vale da humildade. Todo o vale será enchido. Isso é o que diz o Senhor. Para quem olharei eu, senão para o pobrezinho e contrito de coração e que teme as minhas palavras? O vale representa a humildade da mente, da qual diz Jeremias: vê os vestígios de teus pés no vale. Isto é, reconhece os teus pecados com uma dupla humildade. A humildade mostra ao homem o que ele é. Diz Isaías: o Senhor será conhecido pelo Egito, e os egípcios conhecerão o Senhor naquele dia. Naquele dia, isto é, na luz da humildade, os egípcios, isto é, os soberbos envolvidos pelas trevas, conhecem o Senhor, e vice-versa. E assim conhecem também a si mesmos. Diz Agostinho: Senhor, concede-me que eu conheça a ti e que me conheça a mim. E também Isaías, depois de ter visto o Senhor, censura a si mesmo, dizendo: ai de mim que me calei, porque eu sou homem de lábios impuros. E o Senhor diz a Ezequiel: filho do homem, mostra o templo à casa de Israel, isto é, mostra-o a Jesus Cristo, para que eles se envergonhem das suas iniquidades. Portanto, todo o vale será enchido com aquele grão de trigo que morreu ao cair na terra, e do qual o Salmo diz: os vales abundarão de trigo. A bem-aventurada Maria, sendo um vale, foi enchida, e de sua plenitude todos nós vazios temos recebido. E o Salmo: seremos cheios dos bens de tua casa. Só os humildes serão enchidos com a abundância que o Senhor promete no Levítico. Eu vos darei as chuvas nos seus tempos, e a terra dará o seu produto, e as árvores carregar-se-ão de frutos. O Senhor dá as chuvas quando infunde a graça da compunção. E Isaías: cairá a chuva sobre a tua semente, onde quer que a tenhas semeado na terra, e ela produzirá os seus rebentos. Da chuva da compunção nascerá o rebento da boa vontade, e assim as árvores, isto é, os sentidos do corpo, encher-se-ão dos frutos das boas obras. Com isso concorda aquilo que Isaías diz ao rei Ezequias: come este ano aquilo que nasce espontaneamente, e no segundo ano sustenta-te de frutas, mas no terceiro ano semeai e colhei, plantai vinhas e comei o fruto delas. Observa que existe um tríplice estado dos bons, simbolizado nesses 3 anos, isto é, o estado dos principiantes, o dos proficientes e então o dos perfeitos. Os principiantes, prevenidos pela graça divina, infusa neles gratuitamente, comem aquilo que nasce espontaneamente. Isso é o que também diz o Senhor por boca de Oséias: amá-los-ei espontaneamente. Realmente são sustentados pela graça, unicamente pela benevolência divina, e não por seus méritos anteriores. E também o bem-aventurado Bernardo diz: por vezes não se consegue encontrar a disposição para a pura oração e uma conveniente doçura de sentimentos, mas a encontra aquele que não pede, não procura, não bate e quase não sabe nada, quando a graça o precede. Quando uma alma rude e ainda principiante é introduzida naquela disposição de oração, que geralmente é concedida somente como prêmio da santidade e pelos méritos dos perfeitos, acontece como quando os servos são admitidos à mesa dos filhos. Os proficientes, simbolizados no segundo ano, nutrem-se dos frutos das boas obras, a fim de que a boa vontade, que antes era só um piedoso afeto, se traduza na prática de obras. Os perfeitos, porém, simbolizados no terceiro ano, transbordam de toda espécie de plenitude, como é dito no Salmo: coroas o asno, isto é, a vida perfeita dos justos, com a tua bondade, e os teus campos se encherão de abundância. Coroas o asno com a tua bondade, e os teus campos se encherão de abundância. Com razão, pois, disse: todo o vale será enchido. Esse enchimento é indicado pela visita da qual falo o introito da missa de hoje. Lembra-te de nós, Senhor, segundo a tua benevolência para com o teu povo. E também Isaías diz: olha do céu, Senhor, e vê da tua santa habitação e do trono da tua glória.
E de novo: Senhor, não te irrites sem fim, e não te lembres mais de nossa iniquidade. Eis-nos aqui, olha para nós. Todos nós somos teu povo. Visita-nos com a tua salvação, isto é, com a vinda do teu Filho, a fim de que os vales se encham de trigo. Todo o monte e colina serão arrasados. É isso que diz também Isaías. A tua soberba foi abatida até os infernos. O teu cadáver caiu por terra. Debaixo de ti se estenderá uma teia e tua coberta serão os vermes. Dê atenção a estas duas palavras, monte e colina. O monte representa a soberba que está no coração. A colina, a soberba que está nas obras. O monte, é pior do que esta. A colina. A soberba que está no coração, é claro, é pior do que a soberba que está nas obras. Diz Isaías: temos ouvido falar da soberba de Moabe. Ele é soberbo em extremo. A sua soberba, a sua arrogância e o seu furor são maiores do que a sua fortaleza. E a glosa interlinear comenta: é mais ousado do que o seu poder. Por isso Moabe gritará contra Moabe. Todos gritarão. Quer dizer, no inferno, entre os tormentos, o soberbo gritará contra o soberbo, o luxurioso contra o luxurioso, e todos gritarão contra si mesmos. Sempre Isaías diz: os sátiros gritarão uns para os outros, e igualmente abaterá aqueles que estavam nos lugares altos, humilhará a cidade soberba, humilhá-la-á até a terra e a lançará no pó, será pisada sob os pés dos demônios. A coroa da soberba dos embriagados de Efraim será pisada sob os pés dos demônios, a coroa da soberba dos embriagados de Efraim. E, enfim, senta-te, fica calada, esconde-te nas trevas, filha dos caldeus, porque já não serás chamada senhora dos reinos. E por isso, todo o monte e colina serão arrasados. Outra consideração sobre a verdadeira humildade. Suspirando pelo advento de Cristo e prevendo sua humildade, Isaías diz: oxalá rompesses os céus e descesses de lá, os montes derreter-se-iam diante de tua face, desfazer-se-iam como queimados pelo fogo, as águas arderiam em fogo. Veja de que desejo arde quem quer que os céus se rompam para poder contemplar visível na carne aquele que é invisível. Rompa-se o céu, desça o verbo, e diante dele se dissolva a soberba dos montes. Diante de tua face, isto é, na presença de tua humanidade, os montes se dissolveriam. Quem seria ainda tão soberbo, tão arrogante e cheio de si, se refletisse a fundo sobre a majestade que se aniquilou, sobre o poder que se tornou fraco e sobre a sabedoria que balbucia? Não se derreteria o seu coração como a cera ao sol? E não diria com o profeta: na tua verdade, isto é, no teu filho humilhado, ó Pai, humilhastes também a mim. Como o fogo incendeia os restos, isto é, a madeira, o feno, a palha, assim os avarentos seriam consumados. Realmente, quem poderia ainda ser avarento se contemplasse devotamente o Filho de Deus envolto em faixas, deitado na manjedoura? Ele que não teve onde repousar a cabeça, a não ser quando, inclinando a cabeça sobre a cruz, entregou o Espírito. Será que o avarento não renunciaria ao amor pelas coisas terrenas e todo o seu dinheiro não se reduziria a cinza como a palha ao fogo? E as águas dos luxuriosos que cada dia, com suas quedas, caminham para o inferno, não arderiam ao fogo do Espírito Santo, que enxuga as secreções da luxúria e infunde a graça da continência? E os caminhos tortuosos tornar-se-ão retos. É isso que diz também Isaías. Abandone o ímpio o seu caminho, isto é, o caminho perverso, e o homem iníquo os seus pensamentos, e volte para o Senhor, que terá misericórdia dele. E Jeremias:
Depravado é o coração do homem, impenetrável. Quem poderá conhecê-lo? E dessa perversidade fala ainda Isaías. Ele foi embora vagabundo, isto é, fora de si, como Caim, ao qual foi dito: serás vagabundo e fugitivo sobre a terra. Vagabundo no caminho, isto é, na perversa atividade de seu coração. O coração perverso torna-se reto quando se verifica aquilo que diz Isaías: entrai em vós mesmos, ó prevaricadores, isto é, retornai para a razão, vós que vivestes como animais. E de novo, filhos de Israel, seja tão profunda a vossa conversão quanto foi profunda a vossa perversão. E ainda, se buscais, buscai. Voltai, convertei-vos, vinde. Se buscais o meu auxílio na adversidade, procurai-o também na prosperidade. Convertei-vos a mim com o coração e vinde a mim com as obras. E os lugares escabrosos mudar-se-ão em caminhos planos. É isso que diz Isaías. Ao longo dos caminhos encontrarão de que se alimentar, e em todas as planícies haverá o que comer. Não sofrerão fome nem sede, não os molestará o calor nem o sol, porque aquele que tem compaixão deles os governará e os levará a beber nas fontes das águas. Os lugares escabrosos simbolizam os corações dos desumanos, e mudar-se-ão em caminhos planos quando se tornam sensíveis e mansos. E isso é o que se lê no 4º livro dos Reis, quando Isaías diz: trazei uma massa de figos. Quando a trouxeram e a puseram sobre a ferida de Ezequias, este ficou curado. A chaga do corpo é figura da desumanidade do espírito. A massa de figos representa a mansidão, a doçura, a afabilidade, virtudes que curam a chaga da desumanidade. Realmente, disse no livro dos Provérbios, o príncipe acalmar-se-á pela paciência, e a língua, embora mole, quebra as coisas mais duras. E toda a carne verá a salvação de Deus, isto é, todo o homem no juízo final verá Jesus Cristo. Para sua confusão, os ímpios verão aquele que traspassaram. Diz Isaías: na terra dos santos ele praticou a iniquidade e não verá a glória do Senhor. Os 70 traduziram assim: seja retirado o ímpio para não ver o esplendor de Deus. Mas os justos, como diz Isaías, verão com os próprios olhos como o Senhor faz voltar Sião. Com esta segunda parte do Evangelho, concorda a segunda parte da epístola. Não queirais julgar antes do tempo. Contra quem julga, Isaías diz: ai de vós que ao mal chamais bem e ao bem mal, que tomais as trevas por luz e a luz por trevas, que tendes o amargo por doce e o doce por amargo, até que venha o Senhor. E Isaías: eis que o Senhor virá com fortaleza, e o seu braço dominará. Eis que a sua recompensa, isto é, a retribuição para todos, está com ele, e sua obra, isto é, a cruz e os outros instrumentos de sua paixão, com a qual operou a salvação em nossa terra, está diante dele, para a eterna confusão dos réprobos. Ele porá às claras o que se acha escondido nas trevas. E Isaías: e a luz de Israel estará naquele fogo, o seu santo na chama. Luz para iluminar, no fogo para provar, na chama para queimar. E manifestará os desígnios dos corações. Diz Isaías: pois que as filhas de Sião se levantaram. Aqui é indicada a soberba do coração. E andam com o pescoço ereto. Eis a arrogância no comportamento. Fazendo acenos com os olhos. Aqui é indicada a lascívia. E caminham pavoneando-se e movendo os pés com passo estudado. Eis a superficialidade e a inconstância. Por isso, no dia do juízo, o Senhor tornará calva a cabeça das filhas de Sião, porque aquilo que está escondido será manifestado, e assim ver-se-á sua vergonhosa calvície. E o Senhor as despirá de sua cabeleira, isto é,
porá à nu seus pensamentos e seus perversos desígnios, e esta será a vergonha dos ímpios. Mas, quando toda a carne, todo homem, vir a salvação de Deus, então cada um receberá de Deus o louvor que lhe é devido. E Isaías: dizei ao justo, bem. Mas já que não é possível saber e explicar como será o louvor e a glória dos santos, Isaías não diz quanta e como será, mas somente bem. Por isso, irmãos caríssimos, roguemos ao Senhor Jesus Cristo que abaixe os montes, endireite os caminhos tortuosos, torne suaves as coisas ásperas, a fim de que possamos chegar ao bem que o olho jamais viu, porque está escondido, e nem ouvido ouviu, porque é silencioso, nem jamais entrou no coração do homem, porque está além de toda a humana compreensão. Nolo conceda àquele que no seu primeiro advento foi humilde, que no segundo será terrível, amável, suave e desejável, e bendito nos séculos eternos. E toda alma humilde diga amém. Aleluia.